No domingo, dia 29 de setembro, o corpo de um terapeuta de 69 anos, chamado William Abraham, foi encontrado enrolado em uma lona à beira de uma rodovia na Louisiana. Depois que ele sofreu o que os investigadores descreveram como uma morte muito física, muito violenta. Apenas alguns dias depois, um TikToker de 20 anos que usava o nome de Sr. Prada foi preso após bater o carro da vítima em Dallas, Texas, a cerca de 7 horas de viagem de distância. Há muita desinformação sobre esse caso na internet, então neste vídeo vou mostrar tudo o que se sabe até agora. Os boatos, as teorias e, no final, tentar separar fatos de ficção. Vamos investigar. Se você gosta de mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais como este. Você pode apoiar o canal tornando-se membro no Ko-fi ou no canal e ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você pode deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo do vídeo. Obrigada a quem considerar. Sr. Prada, cujo nome verdadeiro é Terrion Ishmael Thomas, possuía 2 contas no TikTok com mais de 8 milhões de seguidores onde publicava vídeos curtos dublando sons virais, conteúdos com os quais o público se identificava. Normalmente focavam em escola, namoro e outros temas que atraíam pessoas da idade dele. Ele era conhecido online por copiar conteúdo de outros. Quando um novo TikTok viralizava, era comum ver comentários prevendo que Terrion postaria o mesmo 1 ou 2 dias depois. O conteúdo dele era comum, parecia só mais um TikToker de 20 anos, mas teve uma pequena mudança. Por volta de março deste ano, Terrion aparentemente havia sumido da internet por cerca de 3 meses. Ele ficou 6 meses sem postar em uma das contas. Ele retornou em 19 de março com um vídeo de 5 minutos cortando o próprio cabelo. Não houve uma explicação real sobre onde ele esteve, além dele só precisar dar um tempo das redes sociais. Muita gente olha para isso agora e se pergunta se foi aí que tudo começou a desandar. Cortar o cabelo não significa necessariamente um colapso, mas naquela época havia outros fatores envolvidos. Um mês depois, ele postou um vídeo em que estava cantando uma música e dizendo: "Meu nome não é mais Prada, parem de me chamar assim." Alguns dos seguidores dele perceberam que ele parecia meio estranho nesse vídeo, e também fizeram referência a um vídeo no canal dele no YouTube, que agora foi deletado, onde ele disse que não estava muito bem. Comparando o comportamento dele neste vídeo com outro postado na outra conta do TikTok, quase um ano antes, nota-se uma grande diferença. Antes ele era tranquilo e relaxado, mas agora estava mais enérgico e até um pouco instável. No vídeo agora excluído do YouTube, intitulado "Acordei depressivo, pelo menos estou magro, porém", ele falou sobre suas lutas contra a depressão e alertou as pessoas para não entrarem em um relacionamento, porque tudo o que fazem é mentir e trair, talvez dando a entender que ele havia passado recentemente por um término de relacionamento. Ele ainda falava calmamente nesse vídeo, que acho ter sido postado há mais de um ano. O próximo vídeo que ele postou no YouTube foi logo depois que cortou o cabelo, e é aí que o comportamento dele começou a ficar realmente preocupante. Ele passa os 6 minutos inteiros raspando a cabeça, a barba e as sobrancelhas com uma máquina enquanto grita e fala coisas desconexas, dizendo algumas coisas bem preocupantes como: "Esta vida é uma prisão. Me tirem daqui, pelo amor de Deus." Dias depois, ele publicou o vídeo "Eu sou bipolar", explicando que tem transtorno bipolar. E ele tentou esconder, mas acabou escapando? Esse vídeo, o sobre ele estar deprimido, e muitos dos seus TikToks, incluindo um em que ele diz que já teve um colapso mental antes, foram deletados desde então. Mas você pode encontrar trechos se procurar por eles. Esses vídeos parecem um pedido de ajuda. Mas mesmo que seus seguidores demonstrassem preocupação com o bem-estar dele, não havia muito que eles pudessem fazer pessoalmente. Ele mencionou em um momento que estava fazendo terapia, então acho que as pessoas simplesmente pensaram que a situação estava sob controle. Depois do que aconteceu, eu vi comentários e trechos de pessoas colocando parte da culpa nos seguidores dele.
Mas, sinceramente, eu acho isso ridículo. Como eu disse, o que é que eles deveriam ter feito? Eles poderiam pedir uma verificação de bem-estar? Mas, a menos que Tyrion estivesse no processo de se machucar ou machucar outras pessoas no momento em que foi verificado, eles não iriam interná-lo. No Reino Unido é possível se machucar. Elas podem dizer que vão fazer algo ainda pior, e as autoridades ainda assim podem não fazer nada. Eu mesma já vi isso acontecer com pessoas e imagino que nos Estados Unidos seja pelo menos tão ruim quanto. Tyrion estava fazendo terapia, mas nem podemos culpar a terapeuta dele. Alguém pode agir de forma oposta dentro e fora da terapia, e pelo que sabemos, as terapeutas fizeram o possível para ajudá-lo. Talvez tenham sido limitadas por alguma regulamentação? Dito isso, se você algum dia presenciar uma situação como essa acontecendo em tempo real, por favor, solicite uma verificação de bem-estar. Faça tudo o que puder dentro do razoável para ajudar. Mas, como apenas uma seguidora de uma TikToker, nunca se culpe pelas ações dela. Enfim, estou divagando. Tyrion continuou postando no TikTok com o mesmo tipo de clipes que ele postava antes. Eles pareciam mais ligados a namoro do que antes, sugerindo que ele poderia estar saindo com alguém, ou talvez fosse só conteúdo genérico com o qual as pessoas se identificam. Ele parece ter o hábito de deletar muitos vídeos. Não tenho certeza do que mais acontecia na época caso ele tenha comentado publicamente. No dia 19 de setembro, ele postou um vídeo de 11 minutos no YouTube intitulado Emo Mukbang. Nele, ele disse que queria ganhar peso e que a única maneira que parecia conseguir fazer isso era comendo McDonald's. Outros alimentos costumam fazê-lo vomitar. Ele estava mais calmo no vídeo, apesar de dizer que às vezes se desliga. Ele esqueceu sobre o que estava falando algumas vezes e às vezes fica olhando para o nada enquanto está falando. Ele também conta uma história explicando que tem medo de água porque quase se afogou algumas vezes quando era mais jovem. Eu não acho que esses desvios sejam tão incomuns em vídeos de mukbang, porém. E, no geral, definitivamente parece haver uma melhora no estado mental dele aqui, pelo menos pelo que podemos ver no vídeo. Uma semana depois, Tyrion voltou a agir estranho ao postar no YouTube o vídeo O que eu faço depois de um término. Durou só 1 minuto e 27 segundos. E nele, ele canta repetidamente a frase Eu não quero ficar com você, enquanto rasga a camisa que está vestindo. O conteúdo nas contas dele no TikTok estava bem menos preocupante recentemente, a menos que alguma coisa tenha sido apagada, o que não é improvável. Como falei, agora vemos principalmente vídeos curtos com os quais as pessoas se identificam, como ele postava antes, mas tinham alguns que, olhando agora, são meio questionáveis. No fim de abril, um deles exibiu na tela quando você passa muito tempo sem encrenca e sente que um evento canônico se aproxima. Outro, muito compartilhado após sua prisão, dizia treinando para minha foto de ficha criminal. Porque esse pode ser o ano em que alguém vai conhecer Deus se me irritar demais. Mas isso foi em maio de 2023. E seja o que for que ele fez, duvido que tenha planejado isso por 1 ano e 4 meses. O vídeo provavelmente era só uma piada. Alguns seguidores comentaram nos vídeos recentes e após a prisão dele, notando que seu estado mental parecia ter melhorado desde o vídeo em que raspou a cabeça e gritava dizendo que a vida é uma prisão. Talvez isso mostre que nunca sabemos o que ocorre nos bastidores. A atividade online mais recente de Tyrion foi no TikTok no sábado, dia 28 de setembro. Um vídeo de 16 segundos dele se alongando e depois levantando pesos ao som da música I'm His, He's Mine, da Katy Perry, com o texto ponto de vista. Quando sua música favorita começa a tocar enquanto você está em público? Novamente, esse era apenas um vídeo normal para ele, nada fora do comum. Mas apenas algumas horas depois, tudo mudou. Na manhã seguinte, o corpo de William Nicholas Abraham, 69, foi encontrado à beira da estrada, enrolado em uma lona. O xerife Gerald Sticker disse que ele havia sofrido um ataque muito físico e muito violento e que tinha ferimentos de trauma contundente na cabeça, nos ombros e no pescoço. William, ex-padre católico e terapeuta, já havia aparecido na televisão e era conhecido em Baton Rouge. Ele mesmo era abertamente gay, entre outros serviços que oferecia.
O site dele afirmava que seu objetivo era ajudar pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais locais a lidar com questões de identidade, aceitação e dificuldades familiares. Seu ex-advogado, que o descreveu como uma pessoa carinhosa, gentil e com um coração de serva, sugeriu que o assassinato poderia ter sido um crime de ódio. Ele também especulou que William estava envolvido em algum tipo de interesse íntimo, talvez sugerindo que esses interesses possam ter levado à sua morte. Apesar de o motivo ainda não ter sido confirmado, os investigadores vasculharam a casa dele e não encontraram sinais de crime. No dia após o corpo ser encontrado, alguém foi visto dirigindo o carro de William. Um policial tentou fazer uma abordagem, mas o motorista deu ré no carro da polícia e fugiu a pé. Outros relatos dizem que eles fugiram de carro, mas depois bateram o veículo, então não tenho certeza de qual é a verdade aqui. Mais tarde, a polícia local divulgou imagens de câmeras de segurança do suspeito de dirigir o carro roubado. No dia seguinte, esse indivíduo foi preso e identificado como ninguém menos que Terrion. E é aqui que começaram os boatos. Então vou fazer o meu melhor para esclarecer algumas das alegações falsas. Terrion era procurado por dano criminal agravado à propriedade, resistência à autoridade e uso não autorizado de veículo motorizado. Ele foi reconhecido pelo policial da abordagem de trânsito em uma roda de reconhecimento e depois preso. Em 3 de outubro, Terrion foi acusado de assassinato. O apartamento dele foi revistado e a polícia encontrou evidências indicando que uma altercação violenta havia ocorrido ali, incluindo uma quantidade significativa de sangue e vários objetos cortantes e outras armas. O horário exato da morte de William não foi confirmado, mas acredita-se que ocorreu na noite de sábado. Ele foi visto entrando no apartamento de Terrion naquela noite e depois. Testemunhas viram Terrion lutando para arrastar algo enrolado em um lençol azul escada abaixo no prédio de apartamentos antes de colocar no carro de William. O último TikTok de Terrion foi postado sábado à noite, provavelmente poucas horas antes do assassinato. Terrion está atualmente sob custódia policial na cadeia do condado de Dallas e será extraditado para a Louisiana em uma data posterior. Este caso está em andamento e recebemos atualizações a cada poucas horas. Estou planejando enviar este vídeo no dia 4 de outubro e as informações nele devem ser precisas e atualizadas até algumas horas antes do envio. Terrion acabou de ser acusado de assassinato, mas neste momento parece bastante provável que ele tenha cometido o crime. Ele foi reconhecido como o motorista do carro de William em uma roda de reconhecimento feita pelo policial que abordou o trânsito. Imagens de segurança depois mostraram William entrando em seu apartamento. Depois, testemunhas viram Terrion arrastando algo escada abaixo. Mais tarde, sangue e armas foram achados em seu apartamento. Isso é muita evidência ligando ele ao crime, mas por que ele faria isso? Dizem que William era terapeuta de Terrion, mas a polícia não confirmou nenhuma ligação ou relação profissional entre eles. Parece que as pessoas simplesmente presumiram porque Terrion disse que estava fazendo terapia e William é terapeuta, que William era o terapeuta de Terrion. Mas não há nenhuma informação que comprove isso no momento e as informações mais recentes sugerem que a polícia não acredita que seja esse o caso, mesmo que fosse. Vale destacar que é improvável que Terrion tenha matado William durante uma sessão de terapia, pois o crime ocorreu em um sábado à noite e aparentemente no apartamento de Terrion. Será que William e Terrion poderiam ter tido algum tipo de relacionamento romântico que acabou mal? Provavelmente, já que a última vez que William foi visto vivo foi entrando no apartamento de Terrion. Mas novamente, o relacionamento entre eles não foi confirmado. Outra informação relevante. Em 2015, um menino de 11 anos, cliente de Williams, o acusou de tocá-lo de forma inapropriada numa sessão de aconselhamento. William foi preso, mas, devido à falta de provas e ao que foi determinado como sendo o melhor para a vítima, o caso nunca foi a julgamento. A advogada de William disse ao Washington Post que as acusações foram retiradas após o menino voltar atrás e pedir desculpas várias vezes a William. Ao longo dos anos, eu realmente não sei o que pensar sobre isso, já que o Washington Post é a única fonte que vi dizendo que o menino voltou atrás na declaração e pediu desculpas. O resto só informa que o caso foi encerrado por falta de provas.
Muitos desses casos são encerrados por falta de provas, o que não significa que o crime não ocorreu. É só que não é um crime fácil de provar. Não podemos assumir que as acusações são verdadeiras, já que William nunca foi condenado. Vi boatos nas redes sociais de que o garoto que fez as acusações era Terrion e que ele matou William por vingança. O advogado de William afirmou que Terrion tinha a mesma idade do garoto. Citação: "O cliente de 2015 definitivamente não é Thomas. Nunca ouvi falar de Thomas e não faço ideia se eles já tiveram algum tipo de relacionamento." Outras teorias atuais sugerem que William tentou agredir Terrion, que o matou em retaliação. Novamente, não há informações que apoiem isso. A polícia ainda não estabeleceu um motivo. Lembre-se de que isso parece ter acontecido no apartamento de Terrion, mas não durante uma sessão de terapia, nem na rua ou algo assim. Claro, é possível que Terrion o tenha convidado para lá por algum motivo e William acabou o agredindo, mas não há nada que sugira que William tenha invadido o local ou algo assim. Sabemos que o estado mental de Terrion estava instável, para dizer o mínimo, nos últimos tempos. Talvez ele só tenha surtado e matado William sem motivo. A negligência dele ao limpar a cena do crime pode indicar seu estado mental naquele momento. Ele foi literalmente visto arrastando o que podemos supor ser o corpo de William escada abaixo no prédio do apartamento e colocando-o em seu carro. Depois, ele usou o carro de William por 2 dias após se livrar do corpo. Porém, pode haver mais nesse caso. Definitivamente, estou me perguntando por que um homem de 69 anos estava visitando um jovem de 20 anos em um sábado à noite. Não estou dizendo que seja qual for o motivo, isso justifica um assassinato, mas só isso já não me parece certo. E isso realmente faz a gente se perguntar se não houve algum tipo de aliciamento envolvido. Especialmente considerando que o William era terapeuta e certamente devia saber que Terrion não estava bem na época. Mas isso é só uma especulação minha, e atualmente não há nenhuma evidência para comprovar isso. Por enquanto, essas são as informações disponíveis. Daqui para frente, eu recomendo fortemente que você faça sua própria pesquisa em fontes confiáveis, porque algumas das bobagens que estão circulando no TikTok agora são absurdas. Eu adoraria saber suas opiniões e teorias nos comentários, além de qualquer sugestão que você possa ter para um vídeo futuro. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Muito obrigada aos meus membros do Ko-fi e do canal, que aparecem na tela agora. Agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada por assistir e até a próxima em um novo vídeo.